Bom demais! Seja bem-vindo a mais uma edição do InSpendcast. E você que acompanha a gente sabe, aqui nós falamos de inteligência emocional, falamos de gestão de negócio, falamos de gestão de empresa, liderança. Só que o mais importante são os nossos convidados e hoje no plural. Solta a vinheta! Estamos de volta aqui, gente. Estou muito feliz. Os meus convidados, um que está retornando à casa, e você sabe, né? O bom filho, a casa torna, que é o meu querido Rafa. Rafael Cunha, você tá bem, amigo? Que bom estar de volta aqui. Já tava com saudade, viu? Faz pouco tempo, mas já tava com saudade aqui. Mas nós falamos que tinha muita coisa para contar e que você precisava voltar. Pra voltar, né? E trazer uma pessoa especial junto, né? Isso que eu ia falar. Não foi só voltar, ele voltou muito bem acompanhado. Patrícia Pousa. Eu falei certo? Falou certíssimo. É um nome que não tem como esquecer, Pousa, não é? tem pessoa no meio, né? Pessoa é mais fácil, lembra de gestão de pessoas, né? Verdade. Que tem tudo a ver com você. Pousa é do marido. Pousa do marido. A gente estava aqui, gente. Agora, pelo horário que nós estamos aqui, nós ficamos 1 hora e pouco conversando. Antes já teria dado simplesmente um podcast inteiro É verdade. de tudo que nós falamos aqui. E nós andamos por todos os caminhos, né? Todos os países, pelo mundo. Quanta experiência junto. Cara, vai ser aquele podcast hoje. Vamos lá, vamos entregar o nosso melhor, né? Vamos sim. Pati, posso chamar de Pati, Com né? Porque se eu tô chamando de certeza. Rafa, não junto. tem como não chamar de Pati, né? Eu tava comentando com a Pati agora há pouco aqui, gente, que a Pati tem um monte de conteúdo também disponível na rede. É uma baita influenciadora. E já que você tem mais de 300 mil seguidores, mais de 370 mil seguidores na rede, Uhum. eu fico imaginando o trabalho que deve estar isso. Que a gente que não tem, eu que não tenho isso tudo, quero ter. Mas aí eu fico pensando, caramba, como é que vocês dão conta de ter tanta gente na rede? Como é que você faz com isso? Ô, Cris, é engraçado esse pensamento de trabalho, né? Eu sinto como responsabilidade, né? Então eu penso que se essas pessoas estão me seguindo, né, são os meus seguidores, de alguma forma elas se identificaram comigo. Então eu tenho que fazer alguma entrega, eu tenho que fazer entregas que possa agregar valor para elas. Então tudo que eu vou postar, eu fico pensando, eu vou fazer diferença na vida delas. Então assim, nunca teve um intuito, eu quero o palco, ou eu quero poder agregar para o meu país, que eu amo tanto. Então, eu quero poder fazer a diferença na vida delas de forma positiva. Então, assim, o senso que eu tenho é de muita responsabilidade e de não querer, assim. Aí você fala assim, mas como fazer para entregar, né? A gente procura ser a gente mesma. Então, eu sou extremamente. O que eu sou no mundo físico, eu sou no mundo virtual. E eu acho que a gente é muito isso mesmo. A gente acaba transparecendo. Muita gente me procura e fala: nossa, você é igualzinha o que você é na rede social, né? A gente procura ser espontânea. Às vezes os comentários que eu falo: nossa, como é que você fez isso? Ai, que bonitinho. Ai, eu tô chorando aqui junto com você ao ver esse vídeo. Então a gente acaba sendo natural. Tudo a gente vai falar sobre isso, mas tudo tem seu limite, né? Porque você ter quase 400 mil pessoas é você receber pelo menos 10 mensagens por dia. E as pessoas criam um laço de conexão, e eu que escrevo de saúde mental, as pessoas querem fazer uma conexão e querem contar o que está acontecendo com elas. Então, eu aprendi a responder, mas aprendi a ser concisa e aprendi os meus limites, porque eu não estava dando conta. Eu imagino. Né? Porque se você me conta alguma coisa, eu me torno responsável por aquilo, né? E falar de saúde mental, falar do tema suicídio, tem muita gente com muitas histórias. Então, às vezes, eu sou concisa e não dá para saber o que está acontecendo do outro lado. Mas eu tento sempre não deixar sem resposta, mas respeitar os meus limites também. Se eu também não estou bem, eu não tenho o que oferecer. Então, eu abraço a minha humanidade. Primeiro a máscara na gente, né? É. Depois
Quem tá sentado ao nosso lado, né? Justamente para poder dar o meu melhor, né? Dar o meu melhor. Então, E o Rafa é o cara que influencia as pessoas para que elas possam ter, além de você influenciar as pessoas no aprendizado de conteúdo que você entrega, né? O Rafa entrega uns conteúdos sensacionais ali para a gente aprender a lidar melhor com uma rede que eu comentei contigo da outra vez que eu acho complexa, que é a rede do LinkedIn. Talvez seja mais fácil para mim, pelo menos, falar de mim do que falar de trabalho. Então, eu me relaciono melhor com o Instagram do que com o LinkedIn. Então, além de você entregar o conteúdo, né, de diversas coisas, você ainda ensina as pessoas a terem esse trabalho de ter as pessoas mandando mensagem, né, porque para crescer na sim, rede, né? sim. Exatamente. Eu digo que essa função de ensinar, de educar, me torna um melhor criador de conteúdo. Então, assim, é impressionante que quando a gente está apoiando um cliente a criar uma linha editorial, a definir temas, a construir novos conteúdos que possam agregar valor para a audiência dele, é um momento que eu também reflito sobre o que eu estou gerando dentro da minha linha editorial, dentro dos meus conteúdos. Então, acabo que ao mesmo tempo que eu ensino o meu cliente, eu estou me ensinando novamente a melhorar o meu próprio conteúdo. Então isso é interessantíssimo. Eu tive casos assim, onde que o conteúdo que deu bom para mim foi aquele conteúdo que eu tive um insight ensinando um cliente. Uhum. Então é bem interessante e já tem, né, números, indicadores, estatísticas que falam que você quer aprender bem alguma coisa, ensina sobre aquilo, né? Então hoje eu sou muito feliz, inclusive, de dominar o personal branding, né, a construção de audiência, né, dentro do LinkedIn, mas muito pelo fato de ensinar, né? Ao ensinar eu acabo aprendendo de novo, reaprendendo e fazendo cada vez melhor. Sabe que tem uma coisa interessante, né? Que a Paty estava comentando aqui que ela é a mesma pessoa na rede, né? Que é a mesma pessoa da vida real. Não é muito comum isso, né? Não é à toa que as redes, elas não chamam a gente de usuário, né? Elas chamam a gente de perfil. Uhum. Porque você mostra qual o perfil que você quer na rede, Sim, né? Se sim. eu quero mostrar uma ostentação, a gente até comentou isso, né, num outro bate-papo nosso. Ou se eu quero mostrar que eu sou alguém intelectual e tal. Então, poxa, você ter a mesma, o mesmo perfil, pessoa física, né? E que você mostra na vida real e na vida Virtual. virtual, é muito legal. Isso é difícil as pessoas conseguirem fazer isso. Na verdade, assim, eu naturalmente, eu sou minimalista. Então eu sou uma pessoa simples. Isso é até uma questão do meu credo, de uma decisão de vida. Então eu prefiro ser mais simples e ensinar as coisas mais simples, né. E até lembrei agora que eu estava agora em Cambridge, que é a cidade de Steve Hopkins, Uhum. e quando se pergunta dele, as pessoas falam que o mais interessante dele, ele é o cara da física, o cara do QI alto, o cara que a gente não faz ideia da teoria dele, mas ele parava, né, quando ele estava sendo conduzido, ele parava para ensinar as pessoas, né, sobre a teoria da física de uma maneira que elas pudessem entender. A Então, didática, né? justamente, então eu procuro sempre, né, sou doutora em saúde mental, eu procuro ensinar e simplificar as coisas para as pessoas, né. E ser eu mesma, eu acho que isso é importante para mim, não ter uma outra coisa e deixar de me conhecer. E preservar algumas coisas que são pessoais, né. Quando você passa a ter muita gente na rede, né, então eu não mostro os meus filhos na rede. Eles estão dentro do LinkedIn, que é a minha rede predominante, ninguém sabe quem são os meus filhos. Eu sei que tem postagens que eu vou ter retaliação, né, eu sabia que a minha postagem de ontem, que eu estava falando sobre, como você vai cuidar da saúde mental do LGBTQIA+, iria trazer repercussão, Uhum. né. E eu saberia que eu ia ter alguns problemas com isso, Sim. né. E grande parte da rede não sabe que eu sou cristã, né. E eu não ia discutir que Jesus ama todo mundo, mas eu escutei, foi muito boa várias coisas ali, A né. repercussão foi positiva. E eu falei: "Não, mas", e tratei com calma. Eu acho que isso é um amadurecimento dentro da rede,
né? Saber lidar com os haters Justamente. e com os elogios também, porque você tem os dois lados da moeda. O elogio pode atrapalhar você, porque pode te tirar de uma realidade, Uhum. te colocar fora de uma realidade. Sim. E o hater, ele pode te tirar, né, do seu foco, do seu objetivo, se você deixar. Então, ter esse controle emocional de entender o que a pessoa está colocando no comentário, se diz mais a respeito dela do que de nós, é fundamental, né, Patrícia? É uma forma também de você ajudar a pessoa, né? A gente talvez não deve se aprofundar, mas eu já fiz publicação de, por exemplo, de suicídio, que é uma coisa que a gente estuda dentro do grupo de saúde mental da Unicamp, que a pessoa fala, por favor, tira essa publicação agora. Tira essa publicação. E a publicação não era nem para a pessoa física ali, era para as empresas. Era assim, cuide dos seus colaboradores e os sinais que você deve estar alerta é esse. Não era nem para uma pessoa. Aí eu fui entender, aí eu falei, ela não está bem, né? Falei, o que está acontecendo? O que você não gostou? Entendi o que você não gostou. Tá certo. Mas isso, não, tá. O que você acha de a gente tomar, por acaso era da mesma cidade da gente, né? O que você acha de ser lá no meu grupo de saúde mental e conversar, tal, tal, tal? Então ela foi até lá, ela foi encaminhada. Então, foi pro bem, né? Foi pro caminho do bem, né? Nunca pensei que era alguém que estava querendo agredir. Tá vendo só? Era um pedido de socorro. Que bom que ela veio falar. Que bom que ela veio falar comigo. Sim, sem dúvida. Né? Sem Então a dúvida. gente está aberto para isso. Mas uma coisa que eu acho que as pessoas deviam, e esse é o meu ponto de vista, obviamente, né? Que eu acho que as pessoas deveriam entender, é que a rede social é como se você tivesse uma câmera sua no quintal do vizinho. E não o oposto. Ou seja, se eu tô na sua rede vendo algo que você escreveu, eu é que tô na sua rede. Se eu não gostar daquilo que você tá lá, eu fecho a minha câmera, Exatamente. Excelente né? analogia. Eu compartilho com a sua opinião. Excelente. Mas muita gente não sabe disso, né? Não tem essa consciência, né? Não, por isso que o hater fica lá, pô. Porque, cara, se você não gosta do que eu tô falando, do que eu tô escrevendo, por que você tá vendo meu post? Por que você tá me lendo aqui, cara? Deixa de me seguir. Você não precisa. E não precisa também fazer alarde. Vamos deixar de seguir. Porque se você tá precisando de pessoas para autoafirmar aquilo que você tá pensando para que você deixe de seguir, é porque você não tem certeza, Exatamente. certo? Então, eu não consigo entender muito essa questão dos haters. E é meio assustador também as coisas, né, que eles fazem, né? Eu não lembro se eu comentei contigo, Rafa, no nosso encontro aqui, e talvez a doutora até conheça o prefixo da palavra per. Conhece o prefixo da palavra per? Não. É assim, ó. Quando você tem, por exemplo, na química, uma molécula que está saturada, eles adicionam o per antes da palavra. Então, por exemplo, peróxido, por exemplo, né, significa que a molécula está saturada. Então, quando eu coloco isso na palavra, significa que aquela palavra está no limite dela. Se eu falar seguir, alguém que segue a gente é um seguidor. Perseguidor, meu, é alguém que, cara, ele tá ali, mas não é que ele tá querendo só estar com você porque gosta de você. O perseguidor é alguém que tá afim de, sabe, de. Assim como serve, por exemplo, alguns outros exemplos, né? Furar, eu furei o dedo. Perfurei o dedo e eu atravessei ele, né? Então, todas essas palavras que tem esse per antes é o limite do negócio, né? Assim como eu gosto da palavra, por exemplo, doar, a palavra doar tá ligado a amor. Perdoar é o amor extremo, só Deus é capaz disso, né? Então, essas palavras, elas fazem muito sentido e eu tenho medo de perseguidor na rede. Tenho medo de perseguidor. A gente precisa sempre se preparar, mas a gente nunca tá 100% preparado para Sim. lidar com essa situação, né? É engraçado porque eu passei por uma situação dessa e eu pedi socorro pro Rafa. Não sei se você tá lembrando. Lembro. Eu tava fora e uma pessoa começou a me perseguir na rede. Uma pessoa aqui do Brasil me avisou. E foi uma coisa muito feroz. E eu printei as telas, né? Aí acionei o Rafa até me orientou que eu deveria chamar um advogado. Uhum. E eu conheço uma advogada que foi a iniciadora
da parte de direito cibernético no Brasil é aqui de Campinas. E a gente ia ter uma live logo em seguida, eu avisei o Rafa. Aí o Rafa até falou, se por acaso ela for se manifestar, ela vai... Eu cortei todos os caminhos por onde ela podia entrar e eu não descobri o que é que estava acontecendo. Eu tinha tido contato com ela numa escola na Inglaterra. Pouquíssimo contato. Contato aqui em sala de aula, assim, da gente se ver, né? Assim, pouquíssimo. Eu relatei para a escola leu, tive que chamar uma professora que sabia português para eu não estar envolvida. Eles não entendiam, porque todos os momentos de contato. Eu me afastei, mas eu fiquei esperta. Porque eu fiquei com medo, inclusive, né? Fiquei esperta, mas a próxima manifestação que acontecesse, eu ia ter que agir. Não que eu quisesse, mas até como gestora de pessoas e já tendo estado à frente de organização e de recursos humanos, quantas vezes eu fui preposto e quantas vezes eu tive que acionar a Justiça do Trabalho e tem coisas que têm limite, você tem que colocar limite, né? E acontece isso também. E eu nunca tinha passado por uma situação complicada como essa, mas eu fiz questão de não me estressar. Eu vi os caminhos, falei, não, vai até esse limite. Se continuar, não, porque a gente tem um nome a zelar. E você jogar esse nome numa rede, você coloca dúvida nas pessoas, né? Como acontece? Você se torna uma pessoa pública, né? Você coloca dúvida, você levanta, às vezes, alguns sentimentos que você não é esse o propósito. Mas você levanta, né? E até um ponto que a gente, por exemplo, né, eu também estou aí com, se for somar, né, Instagram, LinkedIn, já estou com 120 mil seguidores, né? E a gente chega num ponto que a gente não tem tempo para ficar lidando com gente que tá ali para neutralizar nossa energia. Então, recentemente aconteceu. O cara começou a falar bobagem demais. Primeira coisa, bloqueio, denuncio. O cara não me acessa mais. E o que acontece? Por que existe o hater, né? Porque existe uma proteção para ele. Uhum. Ele tá ali virtualmente. Então ele não consegue ser acertado, ele não consegue sofrer uma revidação ali de qualquer coisa. Porque ele tá ali, se ele fechar o computador, ele tá seguro. Então, se você bloquear ele já logo de início, pronto. Você não perdeu tempo, não deu espaço, se preveniu e tá tudo bem. Sim. Eu acho, inclusive, que a rede, Paty, ela pode ser semelhante a uma análise quando você pega quem vai fazer, por exemplo, começa às vezes num teatro, fazer aula de teatro, começa a colocar máscara. Tem máscara, inclusive, que não tem nem expressão, né? Aquelas máscaras brancas, que Sim. ela tem um... Sim. Aquilo traz para a pessoa uma coragem. Então, uma pessoa, mesmo introvertida, ela consegue subir no palco e aí ela vai se dar super bem ali, porque ela tá um personagem e tá com a máscara. E a rede faz isso, porque ela não tá te vendo, você Tem não tá esse vendo a filtro, cara dela, né? Ela Esse tem esse filtro. filtro. Exatamente. Não, e o que você está falando é muito interessante. É isso que o Rafa falou, né? Tira o foco, né, Rafa? Uhum. Drena a Tira- nossa energia, né? Drena Total. energia, mexe, a gente tem que trabalhar essas emoções. E por incrível que pareça, a gente que é mulher, a coisa é muito ruim também. É mais E aí- delicado, né? E aí você fala, que espaço que eu dei para receber esse tipo de coisa, né? Aí, várias vezes eu mostro meu marido, eu falo, olha isso aqui. Aí eu falo, pega aí. Pronto, aí eu vou lá, printo e mostro pro LinkedIn. E manda, a gente manda, né? E faz, e eu não sei o que eles geralmente retornam, né? A gente bloqueia, eles retornam, mas não dá para ser omisso. Porque se fez com um, vai fazer com o outro. Sim. Não, e a gente não sabe quem tá ali mesmo, né? Você tem um psicopata do outro lado ali, cara. Você não sabe. Que pode acontecer, né? Acho Sim. que esse também é o desafio da rede social. Ele não escalou só conhecimento, só informação, só notícia. Escalou também problemas, né? Uhum. E principalmente problemas de saúde mental. Ou seja, quantas pessoas que se revelam por ali, né? Você fala uma coisa interessante. Você me remeteu agora ao Fórum Econômico Mundial, que coloca lá em fevereiro que dos principais problemas que a gente vai ter são as informações, as fakes e os discursos de ódio que o Fórum Econômico Mundial coloca para os 2 primeiros anos como primeiro lugar, para os próximos 10 ele vai para quinto. A coisa é muito grave.
né? E você pega as publicações do Instagram da ONU Brasil, que fala sobre discurso de ódio o tempo inteiro. Talvez, muitas vezes eu converso com alguns amigos dentro do LinkedIn que têm outras orientações sexuais, eles falam, é muito fácil para você. Você é branca, você é executiva, você não passa esse tipo de coisa, né? Então, assim, você vai falar de empatia. A gente pode até ter o mesmo número de sapato, eles falam, calça 3, mas a gente tem forma de pé diferente, né? Você não passa esse tipo de coisa. Então, às vezes o discurso de ódio, ele acontece. E a gente tem que se posicionar. Não é fácil ficar quieto. Mas quando você está sendo agredido, eu não posso ficar quieta. Eu não posso ficar quieta se você está sendo agredido. Você sabe que tem um vídeo na internet que eu utilizo muito ele na palestra e no treinamento de inteligência e agilidade emocional, que dependendo do público, se for maior de 30 anos, eu chamo de experiência emocional. Você não consegue dar experiência emocional para quem tem menos de 20 anos, porque normalmente a bagagem emocional é baixa. Com raras exceções, muitos nem tiveram grandes perdas. E durante esse treinamento e essa palestra, eu costumo trazer muitas provocações, sabe, do que e como lidar. Eu vou guardar isso pro final. Ai, Eu vou meu guardar. Deus, você é muito inteligente. Reparte com a gente, faz favor. Não vai esquecer, vou anotar. Cara. Eu vou Jogar aqui guardar isso. Você faz favor de não me Não, porque esquecer. é importante são vocês aqui hoje. Ó, eu vou Não, mas contar eu quero aqui saber o agora. do currículo da Paty. A Paty é enfermeira, doutora e mestre em tendências do trabalho e saúde mental pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Cara, que baita currículo, hein? Pós-graduação no Ministério do Trabalho na Suécia em Trabalho, Administração e Projetos. Mentora e docente de MBA e da pós-graduação em universidades. Atuou como gerente de gente e gestão do Hub Hospital Veracruz, aqui em Campinas, inclusive, né? No qual é um dos hospitais que eu confesso que do meu plano de saúde lá do Bradesco, eu prefiro sempre ir no Veracruz. É o melhor. Pô, eu tive um problema em Goiânia, cara, fiz uma consulta online com os caras impressionante, resolveu um problema era um problema complexo, e em 24 horas ele falou assim, ó, toma esse medicamento, em 24 horas você pode confiar que você estará bem. Cara, tirou com a mão. Hospital Care em Campinas por 25 anos, autora do livro Gestão de Pessoas na Saúde pela editora Saraiva, voluntária na Associação Voluntários da Saúde e influencer na plataforma LinkedIn, que o nosso amigo Rafa é mestre. Que baita currículo, né? Essa mulher é foda. Caramba. Paty, como é que você entrou nesse negócio aí de olhar para as pessoas e de pensar em saúde mental? E como é que você entrou nisso? Com certeza teve a influência da família, né? O papai, ele era engenheiro, né? E ele era de Recife, ele era político, ele era do governo Miguel Arraes, e ele sempre lutou muito pela questão da população mais pobre. E em 64 ele teve toda aquela questão militar, ele foi preso, ele foi torturado, e então a gente veio para Campinas fugido. E a gente foi acolhido pelo Magalhães Teixeira. Eu nasci um pouco depois, eu não me lembro nada disso. Mas aí eu fui criada, ele era consultor da ONU, né? Eu fui criada nesse ambiente de ir para a comunidade, ajudar as pessoas. Ele foi secretário de Educação de Campinas. Ele me levava para todos os lugares e ele sempre ensinou a gente que a nossa vida só valeria a pena se a gente estivesse servindo o outro. Ele me ensinou que se eu tiver isso aqui e for o suficiente para eu viver, que eu não fique procurando mais coisa. Então, ele sempre nos ensinou a ter uma vida simples, né? E que a essência era o amor ao próximo. Foi isso que ele ensinou. Então, eu cresci com isso. Então, o fato de ter ido para a saúde, 50% da família é parte de engenheiro, 50% é a área da saúde. Já por essa essência de querer servir mesmo as pessoas. E quando eu entrei na área da saúde, foi no sentido de estar trabalhando pelas pessoas, aí eu já fui para a parte de atenção primária, que é muito a parte educativa, né?
a parte de você estar ajudando as pessoas a ter saúde. E eu por montar o serviço de saúde do trabalhador, a Suécia me convidou para ir para lá. Não foi nada que eu me inscrevi, eu estava num congresso, apresentei que eu tinha montado o serviço de saúde do trabalhador. Você quer passar 2 anos com a gente lá? A gente paga tudo. Assim, algo de Deus. A gente paga tudo. Você vai manter seu vínculo no hospital. Mantive o vínculo no hospital, ganhando. Suécia pagou tudo, fiquei 2 anos lá. Quando eu voltei, eu fui fazer o mestrado na Unicamp e fiz em saúde do trabalhador. Aí ele foi brincando para a saúde mental, né? Primeiro acidente do trabalho, e a saúde mental foi se tornando um grande problema, né? E como gestora de RH em 25 anos, a gente vai olhando a série histórica, que a gente chama de CID, né? Que é o Código Internacional de Doença, e você vai vendo aquilo ali que era pequenininho. Você começa a ver uma curva ascendente crescendo. E você vai vendo os órgãos internacionais falando que a saúde mental ia se tornar um problema, né? Então, aí a gente começa a ir para esse lado. E aí, quando eu fui fazer toda a parte de orientação na Unicamp, a Unicamp falou, saúde mental, vamos para esse lado. Aí, comecei a me aprofundar. E a pandemia trouxe tudo à tona, né? A pandemia aí estourou tudo que já estava represado. Então, eu já vinha nessa preparação, foi aí que eu fui. Veio de uma história de família, de reconhecer a importância do trabalho na nossa vida, não só para a nossa subsistência, para a gente ganhar o nosso din-din do nosso dia a dia, mas como fator de identidade, como fator de inclusão social, como fator de identificação, de essência. E quando estudar o trabalho, estudar os fatores, então no doutorado eu estudei 124 fatores. Por que o reconhecimento é importante para o Cris? Por que a justiça organizacional é importante para o Rafa? Eu estudei 124 fatores. Então, quando a gente fala disso, isso não é mimimi, não é balela. Então, quando a gente fala que é importante eu ter uma boa liderança, a liderança é fator protetivo da nossa saúde mental. Quando a gente fala que as demandas de trabalho podem deixar a gente doente, a carga de trabalho, ela é fator de risco. E aí, quando eu terminei a tese, o que ela deu coisas no Brasil que não deu no mundo inteiro. Tô até anotando umas coisinhas que você tá falando. E aí, eles ficaram surpresos, porque eu usei um instrumento. Os escandinavos são muito bons. Eles são ótimos em fazer instrumentos que pegam a percepção, captam a percepção do trabalhador. Então, o resultado do Brasil deu uma coisa que não tinha dado no resto do mundo. Por exemplo, nós temos um problema grave de reconhecimento no Brasil. Ele é um fator protetivo para a nossa saúde mental, aqui deu de risco. Porque a gente tem uma cultura de baixo reconhecimento. Baixo reconhecimento, e a gente tem uma cultura de baixa confiança. Então, a gente não reconhece, porque a gente tem medo de perder o cargo, porque a gente não... Eu acredito muito que existe uma mentalidade de escassez muito enraizada aqui no Brasil. Que aquela pessoa que sente que pode faltar para ela acaba realmente se limitando, né? Limitando o reconhecimento do outro. Sim. Olhando para onde? Para o próprio umbigo. Por quê? Porque ela tá com medo. Medo de perder o que é dela, né? Medo de faltar para ela, né? Então, acho que essa mentalidade de escassez hoje é uma cólera que a gente precisa combater, assim, de qualquer forma, porque você vê muita gente, né, realmente se dando mal. E é muito interessante, porque essa experiência que eu tive fora agora, a forma como as pessoas são reconhecidas e a saúde mental tem a ver como o cidadão é reconhecido dentro da sociedade. Por exemplo, na Suécia, é considerado um crime se você pensar em tirar a sua própria vida. Porque você é tão importante que você não tem o direito de pensar em fazer isso. A sociedade precisa de você, Cris. E quando você pensa em outros países, eu vi alguns cases que comecei a acreditar. Eu vi um case em Portugal que eu convivi com os trabalhadores. E eu fui escolhida porque eu era a única que falava português. Tá vendo como é bom falar português? Mas, aproveitando esse gancho seu, né?
essas pessoas, por exemplo, que tentam suicídio, né, ou cometem alguma coisa absurda, elas talvez não tenham tido a oportunidade de ter uma conversa sincera com alguém. E vou dizer por que que eu acho isso. Quando a gente pensa, por exemplo, nos personagenzinhos que a gente tem no nosso WhatsApp, como é que eles se chamam? Os emojis. Emojis. Por que são emojis e não feeling? Porque sentimento você não vê, você só vê emoção. E quando a pessoa está passando por um processo, onde ela está numa depressão um pouco mais profunda, sentindo alguma coisa mais profunda, com a intenção de fazer alguma coisa, ela está no sentimento. E aí, se você tem uma liderança, por exemplo, que é uma liderança muito ausente, uma liderança só focada em gestão e não realmente em liderança, ela não consegue saber que aquela pessoa está pensando ou sentindo. Muitas pessoas se afastam disso, entendeu? E isso é um grande problema. As organizações, eles falam, pô, trabalhei com essa pessoa há 10 anos, meu, nunca imaginei que ele seria capaz de fazer tal coisa. Por quê? Porque ela nunca realmente foi lá para entender a intenção daquela pessoa. E um pressuposto da PNL diz que todo comportamento tem uma intenção positiva. Todo. Aí você fala assim, pô, mas como que um suicídio tem uma intenção positiva? Como que É exterminar a dor? a dor. O problema não é que ele quer se matar. Então, se você consegue atender aquela Ele entende como uma necessidade. solução, né? Exato. Então, se eu resolvo aquele problema, não é a morte que ela está buscando. Ela está buscando só a eliminação da dor. Assim como o cara que assalta alguém na rua, que faz alguma coisa na rua, ele quer obter o dinheiro para atender alguma coisa que ele precisa, que seja para A comprar droga. família. Que seja para comprar droga. A intenção positiva dele é obter o prazer pela droga. E aí é importante, então, entender qual é a intenção positiva de cada um. E nos relacionamentos, por exemplo, corporativos, a ação dos nossos liderados, é importante entender a intenção da intenção, que aí é mais profundo, né, essa questão. Porque assim, vou dar um exemplo. Eu fiz a mentoria de uma executiva do Santander. Aí foi interessante porque ela tinha um diretor diretamente ligado a ela, e ela pegou e fez uma ação para pedir que uma das pessoas da área aumentasse o processo de prospecção. E ela mandou um e-mail avisando esse diretor. E aí deu um monte de barulho, porque a pessoa que estava envolvida falou, pô, por que você falou com o meu chefe que está fazendo isso? E aí eu perguntei para ela, qual a tua intenção? A intenção é, eu quero aumentar o número de clientes, aumentar a base. Tá bom, essa é a tua intenção, que é a intenção que parece para todos, né? Mas qual foi a intenção da sua intenção? Por quê? Se Coagiu outra pessoa. a intenção da intenção dela era ganhar o reconhecimento do chefe. Entendeu? Por isso que ela copiou o chefe. Então, a intenção dela também tinha uma intenção que privilegia ela. Né? É mais ou menos como a ética e a moral, né? Mais ou menos nessa linha, entendeu? Ô, Cris, uma coisa assim muito importante que eu acho que a gente tem que deixar registrado aqui, tá? O suicídio, ele é um fenômeno complexo. Muito, muito, A perfeito. gente não pode dizer que foi o trabalho por si só que desencadeou. Tinha outras Sim. coisas ali por trás. Tanto que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela chama de fator psicossocial. Ela fala de condições de trabalho, organização, natureza do trabalho e fatores pessoais. Geralmente tem algum transtorno mental, comportamental, que a gente chama TMC, tá? Uhum. Transtorno mental, comportamental, envolvido nisso tudo. E o trabalho, sim, ele aumentou o número de suicídios na questão do assédio, na questão do aumento da carga de trabalho, na exaustão. Ele é um gatilho. Por isso que a gente vê aumentos de suicídio depois, durante a pandemia e depois. Por quê? Porque a gente já estava por aqui e veio a pandemia, que é um fator estressor muito grande. Então, você começa a ver as pessoas ou relacionadas ao trabalho ou não tendo mais tentativas de suicídio, né? Mas ele é um fator extremamente complexo. Ele não é fácil de ser detectado. Concordo com você. E você falou de algo muito importante, a escuta. Uhum. A escuta. A gente estava fazendo uma live, eu estava lá em Cambridge, tinha um psiquiatra junto, e ele entrou um pouco atrasado, e ele
Ele falou, olha, eu vou dar um depoimento aqui agora. Eu entrei atrasado, porque eu precisei atender uma paciente. Eu falei, olha, eu estou entrando no compromisso. Ela falou assim, eu vou cometer suicídio. Ele falou assim, eu posso pedir uma coisa para você, eu posso te dar uma razão para você não cometer o suicídio? Essa coisa de falar assim, quem fala não faz, esquece, tira esse jargão, tá? Isso tudo é besteira. Tô escrevendo isso direto no LinkedIn agora, em artigos. Não faz isso por mim? Por favor, não faz isso por mim. Me dá um tempo que eu quero conversar com você. E ela não fez, depois eles conversaram, tudo mais. Ele mostrou que ela era importante para ele, Uhum. né? Mostrou aquilo que você falou, escutou a intenção, tudo mais. Então, é um fenômeno muito complexo, envolve muitas coisas. Às vezes você vê ter a linhagem familiar de pessoas que cometem, né? Então, é algo que tem que ser falado e tem que ser falado com muita propriedade. Isso é algo que me preocupa muito na rede social. E eu já escrevi 3 vezes para o LinkedIn, extremamente preocupada. Porque você falar de saúde mental, você tem que ter estudado sobre saúde mental. É a mesma coisa de você ir no médico e ele te passar um remédio errado. Você teve uma boa experiência de te passar o remédio certo. Mas uma pessoa que não entende de te passar um remédio errado. Saúde mental é saúde. O remédio tem que estar bem prescrito por alguém que entenda. Sim, não é o Então, Google. na rede social, Dr. Google, né? tem um monte de gente escrevendo sobre saúde mental sem ter estudado e sem estar capacitado para escrever sobre saúde mental. Colocando mais um fardo sobre o trabalhador. Dizendo, não, você pode melhorar o burnout. É só você começar a fazer pausa. Não, como é que ele vai fazer pausa se o empregador está dando um monte de trabalho para ele, está dando pressão? Enfermeiro no meio da pandemia, como é que dá pausa onde? Não faz. Enfermeiro na pandemia, Covid, usava fralda, porque não dava tempo de ir no banheiro. Não dava tempo de se trocar e se parametrizar. Essa é a verdade. Então, assim, isso me preocupa. Eu vi uma pessoa ali que foi parabenizado o post dela, né? E estava toda errada a orientação relacionada a burnout, porque colocou em cima dela tudo que ela tinha que fazer. Não é. A empresa tem que dar menos carga de trabalho, menos pressão, metas inatingíveis. Senão ela fica louca, ela vai ser mandada embora, ela precisa daquele dinheiro para a subsistência dela. Então, partiu do remédio errado, entendeu? Então, isso me preocupa muito. Falar de coisas que eu não entendo. Eu não consigo falar das coisas que o Rafa fala. Mas olha só o tamanho da responsabilidade nesse caso, Paty, que todos nós temos e vocês ainda mais. Porque vocês têm um monte de seguidores. Você produz conteúdo com muita frequência. Teve lá fora agora, acabou de chegar de Cambridge, está trazendo um monte de coisas novas. A responsabilidade da maneira como a pessoa está lendo, você não consegue assumir. Então, quando você faz um post, você faz um conteúdo, você não sabe exatamente como que aquela pessoa vai interpretar aquilo. Porque ela pode ler, né, e falar assim, nossa, isso que você está falando é maravilhoso, mas eu sou uma incompetente perto disso aí que você está falando. Percebe? Então, a responsabilidade que todos nós que estamos expostos na rede, mais uma vez, vocês ainda mais, é muito grande. Então, eu não sei se é o tipo de coisa, por exemplo, quando você vai produzir um conteúdo, se é algo que você antes cria uma espécie de um córtex pré-frontal, Sim. né? Que fala ali, Sim. deixa eu entender primeiro para quem e o que, qual impacto que eu posso causar com isso. Eu não sei se isso acontece. Você não tem noção. Isso é uma forma de pressão que o influenciador tem. Uhum. Porque quando você coloca aquela frase, você vê todos os vieses que ela pode dar, né? A interpretação que ela pode dar. E se ela vai dar no meu caso, saúde mental, se ela vai dar alguma interpretação errônea, eu já coloco nos parágrafos seguintes o que pode ser, o que pode não ser. E às vezes, olha a que ponto que eu chego, né? Até uma das coisas que a gente ia falar, essa pressão. Como é que é a saúde mental do influencer? Uhum. Essas mudanças do algoritmo, essa pressão de produzir, né?
A impressão que a gente tem das pessoas engajarem, a gente pode estar falando disso também. Mas tem coisas que eu tenho dúvida que eu pego e passo para o meu orientador de doutorado. Porque ele é o bambambam, ele é o expert em saúde mental no Brasil. Aí eu falo, Sérgio, o que você acha disso aqui, tal. Você não foi na gênese do problema aqui. Vai para esse lado. Então, eu tenho um tutor de saúde mental. Um cara que o Ministério do Trabalho chama ele para dar opinião. Que vai mudar uma lei, chama ele para opinar. E que ele me pega, não, lê esse capítulo do livro, vê o que você acha sobre isso, né? E ele teve um bruto trabalho comigo, ele falou, na hora da defesa da tese, ele falou, pô, ela tinha cabeça de 25 anos de gerente de RH. 25 anos com a cabeça da empresa. Ela vem para uma linha de saúde mental, em que 90% dos problemas é a empresa que causa e ela é que manda lá as coisas acontecerem. Eu não sabia o que fazia com a cabeça dela. São papéis diferentes, né? Mas olha só que coisa interessante. Então, você está dizendo assim, que a empresa causa. Mas aí que eu acho que, de repente, nas escolas, talvez deveria se ensinar inteligência emocional, que são os 5 pilares lá, mais a agilidade emocional, para que a pessoa não sofresse esse tipo de pressão na empresa. Independente do que a pressão que a empresa colocar, eu não senti, porque, na verdade, quem leva para dentro isso somos nós mesmos. Concorda? Eu posso ouvir. Como é que eu posso me blindar? Eu tive um processo de mentoria, uma gerente de uma grande rede de lojas, e ela, negra, e falou assim, eu vivo com muita frequência, ela trabalha num shopping desses de altíssimo nível, eu vivo com muita frequência questão de racismo. De chegar pessoas, por exemplo, lá, não querer ser atendido por ela. É assim, é óbvio que isso é algo errado e que ela tem todos os recursos e direitos para agir. Então, falei, bom, isso é algo que está no seu poder, né, de direito. Faça isso, usa como você quiser. Agora, você pode se blindar ao ponto, de repente, de você não entrar com isso para você. Porque o caso recente que ela tinha vivido era de uma idosa, aparentemente multimilionária, que chegou lá para comprar um produto X com eles da loja, e aí não queria ser atendido por ela. No final, o produto era caro, a senhora pediu desconto. O que a vendedora falou? Preciso falar com a minha gerente. Quem era a gerente? E aí ela veio, depois de ter passado já pela mentoria comigo, e falou com a senhora com a maior educação do mundo, deu o desconto para aquela senhora e não absorveu aquilo, como absorvia antes. Por quê? Ela não está fazendo nada de errado. Errado está aquela senhora que também aprendeu de uma maneira, numa época em que era assim ensinado daquele jeito, Uhum. né? Sim. Então, ajudar essas pessoas a se blindarem para não ser afetadas por esse tipo de coisa, eu acho que ajudaria, por exemplo, você ter menos casos de burnout nas empresas. Faz total sentido. Eu até tenho um caso, um estudo de caso bem bacana sobre isso, que eu tenho dezenas de clientes, né, empresariais. Eu tenho um cliente que ele é um cliente um pouco mais exigente, vamos dizer assim, né? E ele já falou, né, em algumas ocasiões que ele gosta da metodologia bate a mansa. Do passado, né? Ou seja, que você precisava, às vezes, colocar, maltratar a pessoa para poder depois amenizar a situação, enfim, levar a pessoa no seu limite, né? E aí, obviamente, com meus colaboradores, né, no backstage, eu conversei com ele e falei, olha, gente, esse é o jeito dele. Entenda que tá nele, a gente não precisa absorver pra gente isso. Então, vamos olhar por uma outra ótica. Esse cliente está fazendo a nossa régua subir. E tá tudo bem. Vamos fazer o nosso melhor aqui. E sem choramingar, sem estresse, sem mágoa. É o jeito dele. Né? Então, é isso que você falou. É você ensinar as pessoas também a se blindarem emocionalmente. Ou seja, não trazer para dentro delas problemas que veio do outro ou dos outros. E entender que, cara, eu sou humano. Lembrar, eu sou humano. Gente, entendo o que vocês estão falando, eu não estou discordando, mas eu vou falar de quem vive e viveu dentro desse contexto.
Quando você pega a causa raiz dos problemas de saúde mental no trabalho, você sabe porque a liderança não está sendo cobrada, a liderança não está preparada? Não, ela desdobra aquilo que vem sobre ela, tá? Mas a gente falou lá no começo da conversa sobre globalização, mas a gente começa a ter hipercompetitividade dos produtos, aquela frase, faz mais com menos, metas inatingíveis, cortes, cobranças, prazos apertados. Então, Empresas maiores é até pior, né? Justamente, aquilo que a gente fazia com 3, vai fazer só o Rafa agora. Você tem que entregar. Você tem que entregar. Então, assim, eu entendo que você está falando da inteligência emocional, mas você tem que entregar. Então, só que essa história do você tem que entregar, Entendeu? tá muito vinculado ao que eu, por exemplo, o Cris, a gente veio da área comercial, né? Sim, Trabalhou muito tempo sim. com vendas. Então, a gente sabe essa historinha do você tem que entregar há mais de 20 anos. E a gente chegou num nível de maturidade, né, Cris, que hoje você entende que você não tem que entrar nesse jogo 100% do que vem de cima para baixo. Eu tive até um caso de um gestor que a empresa tinha fechado a meta lá, 2 milhões no ano anterior. A gente está trabalhando revisão e planejamento de metas do próximo ano. Uhum. Ele, agora a nossa meta é 10 milhões, ou seja, 5 vezes mais do que o ano que passou. Primeiro que eu quase dei risada. Porque ele não trouxe um budget diferente para mim, não trouxe investimento de recursos, de nada. Falei, ok, então vamos lá. Você quer que eu te mostre como que dá para chegar nesses 10 milhões? Tem que chegar nesses 10 milhões, tem que chegar nesses 10 milhões. Então tá bom, vou te mostrar como que a gente pode chegar nesses 10 milhões. O que eu fiz? Eu mandei, olha, para chegar nesses 10 milhões, eu preciso de mais 3 pessoas dentro do time, aumentar o headcount. Uhum. Eu preciso de mais esse investimento, plataforma, marketing, tráfego pago, ferramentas de tecnologia para acelerar, CRM. Eu preciso disso aqui, ó. Tem que atingir a meta, então você tem que investir. E aí? Eu falo, cara, é isso. Eu não vou assinar uma meta de 10 milhões se eu não tiver o como chegar nos 10 milhões. Eu entendo. É o posicionamento. Eu né? concordo. Ele não vai te dar as pessoas que você Não quer. vai. Você não vai atingir e a sua performance vai ser baixa. Simplesmente. E aí o teu grau de estamos no ambiente reconhecimento. errado. Então, aí Aí a pessoa precisa tomar a decisão de mudar de ambiente. Mas é que assim, esse nível de maturidade nosso, o que a Paty está falando, é muito difícil, porque a gente tem esse As nível. pessoas não sabem Não desenvolver sabem, ou então, demoram para desenvolver essa A maturidade, pressão né? que a empresa exerce, a pessoa, ela absorve porque ela não consegue realmente ter esse nível de maturidade, entendeu? Não dorme, né? A pessoa Oi. perde... fica doente. Fica doente. Fica com problemas de saúde Fica mental. doente. Então, Fica. você está falando de mentoria. Eu tenho uma mentora de RH que ela fez a virada agora, porque ela entrou, a empresa foi vendida e eles estavam fazendo todo o dimensionamento de pessoal, decidiram de headcount, não era porque não estava tendo lucro, é que não estava tendo o lucro esperado. Então, o lucro era 200 milhões, chegou em 98, em 198, manda a gente embora. Ela cansou, ela mandou 800 pessoas embora, bateu com os meus valores. Ela fez uma transição de carreira. Ela não jogou tudo para cima. Ela foi fazendo até conseguir uma recolocação. Mas foi um processo de muito sofrimento. Quando ela dobrou o Rivotril no meio da noite, a gente já estava com acompanhamento de psicóloga. Falei, não é melhor parar aqui já e já... Vamos para uma outra saída, que você ganhe menos, tal, e depois a gente vai... Ela saiu, foi para um lugar bem, do nível bem mais baixo de carreira que ela estava. Depois de 6 meses, ela se recolocou numa outra posição, está super feliz. Tem um outro agora, o expatriado, que está nos Estados Unidos, que Estados Unidos e Japão, em termos de carga de trabalho, é simplesmente uma loucura. As pessoas estão doentes, que ele falou que ele brincava de trabalhar no Brasil. E que lá é uma loucura. E ele com pensamentos terríveis. Então, assim, tá muito gritante a coisa. Então, não é fácil. Eu entendi o que vocês querem dizer, mas as pessoas, elas têm receio de tomar uma decisão porque elas precisam do emprego. Precisa do salário delas, né? E aí De você vê novo, que... mentalidade de escassez. Se eu perder esse emprego, eu tô ferrado. Cara,
Essa mentalidade leva a pessoa pro buraco. A primeira etapa, provavelmente, que a gente percebe nisso é o desengajamento. Se você pensar como que acontece o engajamento, tentar, né, de maneira grotesca até, é assim, é o encontro da necessidade ou da demanda com a capacidade de entrega. Para qualquer coisa. O que te leva num restaurante quando você gosta de ir num restaurante é porque você tem uma necessidade, seja do valor, do atendimento, da comida, e você entende que ele tem a capacidade de entregar isso. Quando você casa com alguém, é a mesma coisa, né? Você tem necessidade da fidelidade, do amor, da atenção e tal, e você entende que aquela pessoa tem capacidade de entrega. Quando você pega isso na empresa, você tem, por exemplo, um departamento de vendas, pô, você vende 5 milhões. Aí, do nada, virou o ano, o cara fala para você, ó, agora sua meta é 10 milhões, mas você não vendeu nem os 5 daquele ano. Como é que você vai engajar para vender 10? Não vai. Você perde o engajamento dessa pessoa. Esse engajamento começa num processo interno, onde eu começo a me sentir inferior, vou ficando desmotivado, tarará, e isso também faz eu ficar doente, até por uma questão de excesso de produção de cortisol. Né? Porque o cortisol, a base do cortisol, você sabe que é a cortisona. Né? E a cortisona, quando você quer tirar algum processo, sei lá, inflamatório, por exemplo, né? Sim. Você passa lá para tirar aquele vermelhidão, porque aí você diminui a imunidade daquela região e passa o efeito daquilo, do efeito autoimune. Se você está produzindo muito cortisol, a sua imunidade vai embora e aí não tem jeito, a pessoa fica doente. Sim. E detona, né? Detona a saúde. Total. Total, cara. Detona a saúde total. O que papo, hein? Meu Deus do céu. Doutora, por que a pandemia do Covid-19 exacerbou os transtornos mentais e qual é o impacto de uso das redes sociais nisso? Olha que pergunta boa, hein? Bom, nós vamos responder junto, né? Vamos. Na verdade, isso foi uma... A gente viveu na pele porque eu estava no fronte da pandemia, né? Aqui em Campinas, a gente tinha 16 unidades, sendo que uma delas era centro de Covid, Uhum. né? E a gente fez uma parceria com a Secretaria do Estado da Saúde e contato direto com a Unicamp. E a gente trocava, porque os trabalhadores estavam sendo muito demandados, estavam muito adoentados. O pronto-socorro estava enchendo de pessoas que estavam com tentativa de suicídio. E a gente começou a fazer essa troca. Na verdade, exacerbou tudo aquilo que a gente já tinha como angústia. Então, quem tinha já questões resolvidas ou tinha já gerenciamento das emoções, trabalhava melhor com as coisas, né? Então, por exemplo, quando começou a pandemia, eu sabia que eu ia estar direto dentro das UTIs, né? Eu simplesmente fui no cartório aqui perto e levei o marido, os filhos, todos os bens e falei, olha, se acontecer tal coisa, passei tudo, assim, mas completamente racional, porque eu não sabia se eu pegasse Covid, se eu ia sobreviver. Ninguém sabia É verdade. quem ia sobreviver. Mas assim, super tranquila. Até por uma questão de fé. Porque eu sei pra onde eu vou. Então eu não tava muito preocupada. Então se eu fosse, ia ser até Em casa tava loucura. assim, a minha esposa, ela esterilizava a gente inteiro, esterilizava roupa, esterilizava comida, né? E assim, Ela é por uma incrível graça. que pareça, Adoro ela. ela foi a primeira a pegar Covid. Ela foi a primeira, ela pegou em maio. Covid começou em março, aí teve o mês de abril, que eu falo que é o abril fantasma, né? Que todo mundo fechou, lembra que teve o lockdown, Sim. fechou tudo, foi o abril fantasma. E a gente não saía de casa. Sim, só ia para o mercado e, meu, daquele jeito, tudo envelopado, né? Álcool aqui, álcool ali, álcool, nossa, para todo canto. Em maio ela me pega Covid. E eu acho que ali ela ficava boba de ver a minha reação, porque eu sou um cara extremamente confiante. Extremamente confiante. Isso é muito positivo. E aí eu ajudei ela a lidar com aquela situação toda, teve que ir pro pronto-socorro também e tudo mais. E eu até hoje eu não sei se eu peguei Covid, porque naquela época ela pegou, fiz o teste e não deu. Só que depois disso eu nunca mais fiz teste. E eu nunca tive sintomas. Então assim, eu não sei. Uma coisa eu sei, a minha mentalidade estava blindada para isso. Não, eu não vou sofrer com isso, cara. Não vou, eu decidi não sofrer. Fez algum tratamento preventivo naquela época? Que existiam, né? Algumas
Ah, tá. O pessoal Eu tomava aquele antifúngico lá, esqueci o nome agora. Ivermectina. Assim, sinceramente não. Eu só cuidava de mim. Muita água, muita fruta, E saiu né? ontem uma matéria que o Reino Unido está tirando o Conselho Regional dos Médicos que prescreveram ivermectina. Você viu isso? Não vi. Eu vi um outro material, que a, a produção da Covid longa, que tem um termo, né, chamado Covid longa, Sim. que algumas pessoas acreditam que seja sequelas, e outras pessoas que estão realmente tendo algumas coisas que está se estendendo um pouco mais, e que aquela proteína Spark está ficando no intestino das pessoas. Então, por exemplo, eu tomei esse remédio que você falou todos os dias da pandemia. E não teve nada. Não peguei. Minha mulher pegou dentro de casa, a mulher foi para o hospital, ficou internada. Eu não peguei. Eu tomei todos os dias. E depois eu descobri que não era para tomar todos os dias. Porque tem uma dosagem lá que acho que era 1 comprimido para cada 25 quilos. Devia tomar 3 comprimidos. E eu tava por semana, ou por mês, sei lá, e eu tomava todo dia. Aí o Dr. Cris tomou prescrição dele, né? Tomei, e aí não peguei Covid, não. Não peguei Covid. Minha mulher pegou 2 vezes. Eu acho que Na verdade, a pandemia acelerou todos esses processos, né? Ela exacerbou tudo aquilo que a gente já tinha. E de fato, a questão da tecnologia, a gente já sabia que era uma coisa que já estava acontecendo de forma acelerada, acelerou também. A gente Sim. passa a fazer consulta online, prescrição, uma série de coisas, né? Acho que o meu caso até específico, voltando ao LinkedIn, eu comecei o LinkedIn na pandemia. Justamente porque eu tive que ficar separada da família. Porque eu não parei, eu não entrei em lockdown. Eu trabalhava de domingo a domingo. Uma mãe de 103 anos e uma sogra de 99, eu era uma séria candidata dentro do hospital a pegar Covid. Ia passar para as velhinhas, para as senhoras. Então, eu fiquei numa sala, numa parte isolada da casa, o marido levando a comida na porta. Então, eu ficava no LinkedIn. Foi assim que eu entrei no LinkedIn. assim que você se dedicou. Foi, porque assim, eu comecei a postar as coisas que estavam acontecendo, comecei a interagir com as pessoas online. Eu estava muito sozinha. Nos momentos que eu ficava em casa, que era por volta de 7, 8 horas, chegava 8 ou 9 horas da noite, eu ficava com as pessoas. E foi assim que eu fui criando amor e gosto interagindo com as pessoas. E gostando bastante do online. E eu acho assim, né? O online ele teve um lado muito positivo, né? Porque a gente tinha muitas limitações antes da pandemia, né? Muitos negócios não se concretizavam, muitas pessoas não se conheciam ou não se conectavam, e a gente quebrou muito paradigma, né? Então, eu lembro que eu venho do mundo corporativo há muitos anos, né, Cris? E, pô, video call eu faço desde 2007, 2006, né? Então, assim, só que eu falava para muitos, ninguém sabia o que era video call, achava estranho, né? Então, essas ferramentas, né, aceleraram muito o uso, e eu vejo que muitas pessoas se deram muito bem por causa desse momento de online, né, de só online. Sim. Então, muita gente se reinventou, muita gente mudou de business, mudou de negócio, né? E cada vez mais as pessoas começaram a entender a importância de ter um posicionamento dentro do digital, de trabalharem muito bem a sua imagem, trabalharem muito bem a sua marca dentro da rede. Né? Isso não só LinkedIn, Instagram também, todas as demais redes. Eu falo sempre para os meus clientes, o seu posicionamento tem que estar congruente entre todas as redes. Não queira ter uma foto bem profissional aqui no LinkedIn, lá no Instagram colocar foto de maiô e biquíni. Não faz sentido. Se você entende que o seu crescimento profissional, sua ascensão, né, na sua área de atuação depende muito do digital, então você tem que cuidar com muito zelo da sua marca, daquilo que você comunica. E você tem que saber separar esses papéis. Então, na rede social, eu sou o Rafael Cunha empresário, eu sou o Rafael Cunha mentor, eu sou o Rafael Cunha líder,
Em casa, eu sou o Rafael Cunha marido, Rafael Cunha pai. Identidade filho. diferente, né? Identidade diferente. São papéis, não queira também, né? Eu vou ficar falando dos meus filhos lá na rede social. Cara, não é o local ideal. Pô, sua área é pediatria? Pô, aí talvez faça sentido, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? O LinkedIn ele tem que, o seu posicionamento na rede tem que ter uma estratégia congruente com o seu objetivo. Se você não tiver congruente com o seu objetivo, vai dar errado. Não vai ter resultado. Eu gosto desse exemplo de identidade que você trouxe. Tem muito erro que a gente acaba pegando, Paty, por exemplo, nos relacionamentos marido e mulher, principalmente. O marido chega em casa no dia do aniversário da esposa e ele esqueceu o aniversário dela. A mãe vai pro filho e fala assim: o seu pai é um insensível. Não foi o pai, foi o marido. Porque a criança cresce com aquilo na mente. O meu pai é um insensível. A identidade de pai que cresce junto com... E o pai nunca esqueceu nada do filho. Esqueceu da esposa. Essa mistura de identidade é complicada. Complicadíssimo. Não tenho dúvida. Tem que saber separar bem, né? Por isso que eu acho que isso também liga muito à questão da saúde mental, né, Patrícia? As pessoas não saberem separar, né, o seu tempo dedicado à rede social, o seu tempo dedicado à família, ou dedicado ao trabalho, né? Saber separar bem, ter uma certa disciplina, né, disso, talvez isso tenha um impacto também, né? Bem interessante isso que o Rafa falou, porque um dos estudos que a gente fez foi dos artigos que tinham saído sobre a saúde mental dos influencers. E esse foi uma das principais soluções. Você saber separar seu tempo, você ter uma agenda, você ter programação, porque senão você começa a ficar pressionado, né? A ver se está engajando, né? A ver se como é que o outro está fazendo. É o seu trabalho, né? É o seu trabalho. Então, e tem o seu nível de pressão. Como tem dentro de uma empresa física. Exatamente isso. Né? E a regra dos algoritmos mudando, a gente antes de você entrar aqui, vai falar: Rafa, por que aconteceu tal coisa? O Rafa estava me explicando. Que aconteceu um negócio no meu perfil. Por causa disso, você pode fazer tal. Então, o Rafa é um mapa aí de um poço de conhecimento, um baú de conhecimento. Demais. Mas é um conhecimento baseado no uso, né? Ou seja, teste, erro, teste, acerto, teste, erro. Vamos tentar de um jeito, vamos tentar do outro. E é aquilo, ensinando, que a gente vai sempre reaprendendo, O problema da rede social é quando a gente deixa de ter a rede passa a ter a gente, né? Então, é o uso da tecnologia. A tecnologia ela tem que ser um veículo para você, e não você um veículo dela. Gente que acorda tipo 3 da manhã, deixa eu ver se tem alguma curtida aqui. Então, tá errado. Saber separar é importante. O meu celular não sai do silencioso, por exemplo. Eu já deixo ele também para não receber ligação. Já cai na caixa postal. A pessoa que quer falar comigo, ela tem que mandar um WhatsApp primeiro. A não ser família, obviamente, né? Então, assim, chega à noite, eu já não olho para o WhatsApp. Não olho. Não adianta, porque se eu olhar para o WhatsApp, eu vou trabalhar. E é um horário que eu não vou trabalhar. Eu decidi, eu quero descansar, quero estar ali no ambiente familiar, conversando com meus filhos, com a minha esposa, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, estudando, lendo, mas não trabalhando. Então, as pessoas precisam saber se organizar para não fazer com que esse acúmulo de informações que vem do digital atrapalhem sua mentalidade. Perfeito. Né, Ter a Patrícia? coragem de descansar. Coragem de dizer não, né? Sim. Não, sim. Posso fazer mais uma pergunta, Paty? Tem uma lista para você aqui, viu? Você pode contextualizar as principais mudanças laborais, econômicas e políticas no mundo do trabalho que impactaram a nossa saúde mental? Tá até retomando uma coisa que a gente colocou, em 1984, a OIT já previa que a gente teria problemas de saúde mental. 84. 1984. Quando você fala de riscos no trabalho, você pensa em risco ergonômico, Uhum. isso é bem
normal pra gente pensar, É o né? físico, né? Ou físico, que é o calor, né? Que é a luz, o som, radiação ionizante, não ionizante. Esses são os riscos que são descritos nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Em 1984, a OMS previu, ela já avisou, nós vamos começar a ter problemas de saúde mental por toda essa movimentação econômica que está acontecendo no mundo, financeira, Transformação digital também. justamente de informações, esse excesso de informações, né? Essa coisa de essa competitividade acirrada, ela colocava muito isso, essa pressão que vai vir sobre os trabalhadores e sobre as empresas. E aí ela começa a estudar, né? E ela divide isso em demandas. Então ela coloca aqui, você vai ter demandas de trabalho, demandas emocionais, demandas cognitivas, você vai ter problemas de liderança, você vai ter problemas de desfecho, que é problemas de sono, burnout, depressão, ansiedade, né? Problemas alinhados de apoio de colegas. Então, ela categoriza tudo isso. Então, quando as pessoas elas expressam que elas estão sentindo, por exemplo, falta de justiça organizacional. O Cris é mais privilegiado nessa sala do que nós, pela empresa. Isso me dá um sofrimento mental. Eu trabalho tanto quanto ele, eu entrego tanto quanto ele, mas o chefe gosta mais dele. O chefe paga ele melhor, o chefe elogia Mas é porque ele. ele é amigo de duas pessoas importantes. Então, de repente, quando a gente coloca essas coisas, isso não é mimimi. É comprovado cientificamente pela importância que o trabalho tem na nossa identidade e na sociedade, na nossa essência, que isso realmente nos traz sofrimento mental que pode levar a um transtorno mental. Então, toda essa transformação levou ao que a gente está vendo hoje. Então, a gente tem 15% da população mundial comprovadamente com transtorno mental. Então, o ano passado a gente teve 700 mil pessoas, mais do que isso, acometidas com suicídio, né? O Brasil é o país dos ansiosos. Bateu a casa dos 10%. Então, os números, eles ainda estão crescentes. Mas a gente tem boas notícias. Vamos falar de coisas boas, né? Que foi o que a gente fez lá fora. A gente mapeou o que está dando certo no mundo dos países que estão conseguindo reverter esses números. E tem vários fatores que são comuns. Eles têm ações governamentais. Então, eles criam fiscalização, eles criam lei. O Brasil acabou de passar por uma atualização da NR1, que fala sobre você, na verdade, colocar todos os riscos. E ele mandou acrescentar os fatores de risco de saúde mental, que são os fatores psicossociais. Gente, nós andamos quilômetros quando ele fez Alguma isso. NR nova? Porque a NR1, NR1, então, a NR1 ela regulamenta todas as NRs, né? ela regulamenta todas as NRs e ela fala que você tem que, na verdade, fazer o gerenciamento, programa de gerenciamento de riscos, o PGR. Só que ela não colocava os fatores psicossociais. E ela atualizou agora. E ela vai entrar em vigor. Então, vai ser obrigado as empresas mapearem que nesse local, tal. Isso é uma coisa comum. A segunda coisa comum que tem dentre os países é que eles trabalham de mão dada com as universidades. Então, precisa parar do ensino, ficar lá, as pesquisas, ficar num canto e o dia a dia do outro lado. Juntar as bolhas, né? Estão separadas hoje. Isso eu escuto desde a época da graduação, andava separado. A terceira coisa é trazer o trabalhador para falar. O Rafa entende super de LinkedIn. Então, nós vamos ter uma mesa aqui de LinkedIn. Nós somos os donos aqui do LinkedIn. Traz o Rafa para falar. Pelo amor de Deus, ele trabalha com isso o dia inteiro.
Ele sabe, deixa ele falar. Não precisa fazer isso, faz de outra forma, é mais simples. Então, os lugares: Espanha, Canadá, Austrália, Portugal, Colômbia, os lugares aonde a coisa está melhorando, tem esses padrões. Deram um passo para trás, às vezes um passo para frente, às vezes 2 para trás. Eles usam instrumentos de medição da percepção do trabalhador. Cris está feliz aqui nesse lugar? Ele usa questionários. Existem vários questionários validados cientificamente, que vai dizer se você está feliz com a sua liderança ou não. Então, dali se cria um plano de ação. Então, são ações que são comuns, que se criam-se comitês em que as pessoas podem falar. A gente tem medo de trazer o trabalhador para falar. A gente pensa em trabalhador, a gente pensa, não, ele vai reverter, vai trazer um revertério. E a gente fazia comitês de clima na empresa, e era muito saudável escutar as pessoas. A gente fazia cafés da manhã com o presidente, escutava crítica. Por que vocês não anunciam mais isso? Fala mais. Fala com o gestor. Então, você olhava lá o mapeamento. Os países que estão bem, eles têm indicadores, eles medem o absenteísmo, a rotatividade, o turnover, a doença das áreas específicas. E a gente vai colocando post-itzinho na cabeça. Aquela área tem mais demissão, aquela área tem mais adoecimento, aquele gestor na pesquisa de clima, ele não vai bem, o post-it está sempre no mesmo lugar, tem algum problema ali, tem que tomar alguma providência, né? Então, esses são alguns dos pontos que a gente viu que é comum nesses países que estão se dando bem, né? Eu estava apontando isso numa conferência de RH e uma pessoa me falou assim, uma das pessoas levantou e falou assim, você não acha que colocar isso numa legislação é sobrecarregar mais ainda a empresa? Aí eu, com a minha inteligência emocional, com muita raiva lá dentro, eu virei e falei assim, depende do que você acha que é mais complicado. É mais complicado gerenciar uma lei ou ter que tirar o trabalhador do beiral da janela? Porque eu tenho vários amigos que têm que tirar o trabalhador do beiral da janela, no meio do trabalho, porque ele vai lá para cima para pular. Eu não estou brincando, estou falando a verdade. O que é mais fácil? Colocar o risco lá e tratar? Porque se você não quiser fazer isso porque você é humano, eu falei assim, Não sempre é o melhor remédio. se você não quiser fazer isso porque você é humano, que você está pensando na pessoa que ela vai se jogar lá, você faz pelo menos pela marca da empresa. Faz por isso, então. Se você não está pensando porque você é humano, você quer, mas faz porque ela vai produzir mais. Ela tá sadia, ela não vai tirar atestado. Você não é bonzinho, empresa não é bonzinha. Lá os suecos me ensinaram isso. Tudo que você for fazer, coloca produtividade, produtividade, produtividade. Que é isso que o empresário vai entender. E aí eu entro no cenário de comunicação. E eu falo sempre com os meus colaboradores. Comunique aquilo que você está fazendo. Ah, Rafael, mas eu fiz isso. Tá, mas você está dizendo isso agora. Cadê o apontamento, a atividade lá no CRM que você fez isso? E aí eu digo que muitos problemas de pessoas, né, na sua jornada profissional, na sua carreira, muitos até que acabam realmente se adoecendo, né, tendo problemas de depressão e até, entre aspas, fracassando, né, na sua carreira, muito é por uma falha de comunicação, não se comunicam bem, não trabalham muito bem a sua marca pessoal em cima daquilo que elas fazem bem. É que acho que comunicar é só falar, né? Não é, né? Não Pra você que tá é. vendo a gente aí, comunicação, a palavra tem origem em tornar comum a informação. Então, pega a informação, é comum para todos. E eu vou fazer uma coisa agora, eu vou dar um golpe de estado aqui nessa mesa. E eu vou tomar a frente agora aqui do Cris. E pegando o que o Rafa falou, é segurança psicológica. Sim. E eu vou pedir pro Cris falar sobre isso.
Eu queria só pegar, eu queria pegar um gancho do que você estava falando antes, né, sobre esses projetos mundiais que estão sendo feitos, né, para melhorar esse ponto. Tem um projeto que foi feito num país que não é, obviamente, não é muito grande, que é Butão. Lá eles mudaram de PIB para FIB, Felicidade Interna Bruta, onde eles primeiro vão falar com as pessoas para entender o seguinte: o que é que você quer que faz aqui? É uma praça ou um condomínio? E aí a sociedade participa das decisões e o índice de felicidade é gigantesco, Olha só, interessante. que é um outro indicador, entendeu? Que chama autonomia, que chama voz, eu poder falar aquilo Sim, que eu gosto, aquilo que eu entendo, né? Então, assim, os que estão se dando melhor são os que estão deixando o trabalhador falar assim, olha, não precisa, então vou falar, não precisa dar banho todo dia nessa pessoa. Ela pode não tomar banho hoje, a gente faz uma limpeza com os panos umedecidos, dá no outro dia, coisa simples. Os alemães estão fazendo isso. Então, é o trabalhador poder opinar sobre a natureza e sobre o conteúdo do trabalho dele. uhum, Então, ele se sente com autonomia. Quando ele pode colaborar, ele engaja, né? sim. Perfeito, Rafa. Perfeito. Quando ele sente que a opinião dele é importante, que o que a empresa está fazendo tem dedo dessa pessoa, ou seja, ela colaborou para aquilo estar acontecendo, ela veste a camisa, porque ela se sente pertencente, né? E sentir pertencente faz com que a pessoa seja mais feliz, né, no seu trabalho. Deixa eu trazer uma pergunta para vocês ligado, já a gente fala de novo da segurança psicológica, né? Mas quando a gente pensa, por exemplo, na tendência mundial, por exemplo, no caso dos suicídios que a gente comentou, pensando nessa geração que está vindo, né? Aliás, eu ouvi uma brincadeira outro dia alguém fez no Instagram que diz que ela é chamada de geração Z porque eles não têm relacionamentos íntimos, então não produz outro. É a última geração. É a Z porque Ah, acabou. entendi. Entendi. Não acha que, por exemplo, essa geração, ela está sofrendo mais com essa pressão, ela sente mais a pressão por de repente não ter sido preparada pela nossa geração e por isso a tendência de suicídio de repente não seja uma tendência de queda? Você acha que isso pode acontecer? Olha, eu fiz uma publicação sobre a geração Z. Foi até engraçado os comentários que teve, né? Que eu coloquei algumas pesquisas científicas, que ela tá cansada de algumas coisas. E algumas pessoas que são influentes dentro do LinkedIn falaram, como que ela já tá cansada? Né? Mas elas estão cansadas de algumas coisas. Sim, 2 meses ela não foi promovida? Como assim, né? Não, e cansada da falta de flexibilidade. Os meus filhos são na geração Z. E eles estão em casa agora. Eles não moram no Brasil, eles moram fora do Brasil, mas nesse momento eles estão em casa, né? E eu estou acompanhando o trabalho deles direto. Eles trabalham 14 horas por dia. Minha mãe fica com o coração na mão. Ontem eu contei, minha filha teve 6 reuniões. Aí eu pensei comigo, ela não almoçou. Ela é geração Z. Eu falei assim, meu Deus do céu, que horas que ela vai fazer o trabalho dessas planilhas que estão falando que ela tem que fazer? Então, assim, é essa questão até da diversidade que a gente não está sabendo lidar, né? Que a liderança ainda não está sabendo lidar com essa diferença, né? Das gerações. Mas é uma geração ansiosa. É uma geração que vem com uma carga e com muito preconceito sobre ela, né? Quantos trabalhos eu já tive que fazer com o time, com a equipe, porque a equipe não aceitava que a geração Z trabalhava diferente e queria algo diferente. Então, eu acho que a gente fala muito do trabalho em equipe, muito da aceitação das diferenças, mas a gente faz pouco. Como líder, a gente tem que incentivar isso. Mas aí existe, por exemplo, aí vou dizer da minha experiência de vivência, né? A gente precisou, obviamente, foi todo mundo para home office, né? A gente viu o espaço nosso aqui, apesar de ser um espaço maravilhoso, não comporta mais todo mundo se precisasse voltar hoje. Sim. Em contrapartida, eu gostaria que os líderes pudessem estar mais frequente aqui com os liderados. Uhum. Por quê? Esse trabalho que eles fazem em home office, o fato de não estar na empresa, dificulta uma série de coisas, porque você pode desenvolver a competência, mas você não desenvolve o comportamento.
Verdade. Então, ela pode, de repente, ter mais conhecimento do que a outra, mas ela não consegue saber como ela se comporta num ambiente quando ela está com todo mundo. E esse desenvolvimento só acontece estando junto. Acho que você foi muito feliz. Eu tenho contato com as grandes empresas aqui de Uhum. recursos humanos. E eles estavam falando na prática isso, que, por exemplo, quando a gente estava junto, então eu cheguei, eu sou júnior, eu vi o Rafael como meu sênior lidando com você. Então eu aprendo com ele, mas agora em home office eu não Não aprendo. aprende. Um dos meus filhos, que é engenheiro, que é o oposto de mim, faz reunião com a câmera fechada. Eu não posso falar nada, eu fico quieta. Porque ele é completamente introvertido. E para mim é muito estranho fazer reunião com câmera fechada. Nossa, é uma briga aqui dentro. Para mim é o significado de eu não tô te ouvindo, não quero te ver, não me ver, tal, tal, tal. E ele trabalha, sim, horrores. Mas ele é com a câmera fechada e ele não para. Ele entrega. E para mim é muito estranho, né? O problema é o hábito. Infelizmente, o trabalho remoto ele gera hábitos ruins também. Porque, veja só, às vezes aconteceu de você não acordar num horário bacana, não deu tempo, você não deu tempo de você se arrumar, de você tomar um banhão antes de começar a trabalhar, e aí você tá com o cabelo desarrumado, né? Tem muita gente que trabalha de pijama. Sim. Pensou a camisa? Tá de bermuda ou shorts, ou, né, sabe? Aí, o que ela tem de recurso? Não abrir a câmera. Então, às vezes o não abrir a câmera esconde coisas assim muito importantes que precisam ser reparadas e modificadas, porque é o hábito que a pessoa cria, às vezes um hábito ruim do home office, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. O Rafa, eu costumo brincar com o pessoal nosso aqui. Às vezes a gente está conversando e começa, né, o papo de, por exemplo, de gerações e tal, não sei o quê, junto com a geração, né? E a gente conversando e tal. Aí eu falo assim, cara, pera um pouquinho. E faço assim. E pergunto, o que significa isso? Nem? Não, imagina nós estamos aqui conversando, né? E aí não queremos que o Rafa escute. Aí eu venho e faço assim, o que eu tô fazendo? O que significa? Tá fechando a janela. Fechando a janela. Só que eles não sabem. Não faz a menor ideia do que é isso, porque o carro deles sempre foi de vidro nunca elétrico. viram o vidro de que fecha a manivela. Não. Você entendeu? E é isso que eu tô dizendo. A experiência que a gente teve, os nossos pais tiveram, a educação que a gente recebeu, ela vem desse jeito. É por isso que eu comentei, né, numa parte da nossa conversa aqui hoje, aquele caso dessa senhora que chegou e tratou a gerente da loja lá de maneira inadequada, obviamente, porque o racismo é absurdo, é crime, enfim. Mas ela foi. As músicas que os meus pais ouviam, as marchinhas de carnaval, elas todas eram desse jeito, certo? E você sabe que, assim, uma coisa que marca muito a liderança de um líder de sucesso, desses mais renomados, é sempre ter uma frase que marca ele. Pode pegar os mais famosos aí, ou mesmo os casos mais famosos. Você pega o Obama, que nós comentamos aqui hoje. Qual que era a frase da campanha dele? Yes, we can. Pô, aquilo ali fica gravado. O Trump, né, fazer a América Great again. grande de novo. O Brexit, quando você pega o documentário do Brexit, que a gente comentou hoje sobre ele aqui, o que o cara fez na campanha que virou o jogo? A campanha começou como Take Control. Essa era a campanha do Brexit. E o cara que estava à frente, que era o mentor da campanha, que é um maluco, ele durante a noite, 3 horas da manhã, ele acorda com uma luz e vai lá para o estúdio onde ele tinha um painelzão cheio de rabisco, e aí ele olhou e colocou lá, Take Control. Pois na rede no dia seguinte, o resultado mudou imediatamente. Porque o sentimento de perda, quando eu falo retomar o controle, é diferente de eu tomar o controle ou ter o controle. Porque eu tinha um sentimento, aí é escassez, perdi, eu quero de volta. Então, essas frases, se você pega o próprio Jack Welch, entre outros, as frases de efeito, elas marcam, entendeu? E as músicas fazem isso com as pessoas. As coisas que são faladas no dia a dia ali, se as pessoas não tiver a observação do que aquilo está acontecendo com ela, cara, ela fica dominada pela frase. E fica no subconsciente dela trabalhando ali.
E as pessoas não, às vezes, muitas vezes não prestam atenção nisso. Não Não tem prestam conhecimento. A atenção geração nisso. não tem conhecimento para isso. Eles não têm repertório. Aí você pega a inteligência artificial hoje, qual é o maior problema? O problema é que, assim, ela não constrói algo novo. Ela pega o que já existe, reprocessa para você. Se você não tiver repertório para criação, nós vamos ficar parados. Isso vai estagnar o mundo, porque é só até o que foi produzido até agora, entendeu? Sim. Conversa boa, né? Meu Deus do Pois céu. é, e já foi o Já tempo. foi o tempo nosso aqui. Ah, mas tem mais uma pergunta. Posso fazer mais uma pergunta? Dá tempo? Vamos lá, Rafael. Tá, né? Vamos lá. Quais dicas para os líderes de empresas e influenciadores digitais na disseminação de boas práticas de saúde mental? Então, acho que algumas coisas a gente falou aqui para os Uhum. influenciadores, né? Eu acho que em primeiro lugar, quem escreve sobre saúde mental tem que entender sobre saúde mental. E tem que viver sobre saúde mental. Uhum. Né? Tem que estar estudando. É um assunto que está pipocando. Né? Você vê todo mundo falando sobre isso. E se fala muito sobre a ponta do iceberg. A gente tem que pegar as coisas pela origem. A OIT já publicou 2 cadernos de tudo que você tem que fazer a nível de alta liderança, né? A nível de empresários, de lideranças e de literacia do trabalhador. Ela te deu a receita prontinha. Faz isso que dá certo. Tem investimento para isso que vai sair mais barato, né? Parametriza o sistema e vê que o absenteísmo no mês vai dar, se você pegar o dia do trabalhador, a reposição vai dar 1 milhão no mês que você gastou. Você não vai gastar 10% nisso no programa de saúde do trabalhador. Preventivo, né? Então, você acabou de falar. Trabalha atenção primária, Rafa falou também. Trabalha atenção secundária, né? São ações. Então, nós vamos redesenhar aqui esse trabalho. Então, vamos ver por que está tendo sobrecarga. Vamos fazer juntos. Rafa é o especialista, eu vou escutar mais ele. Então, vamos redesenhar isso aqui, né? E o terciário, que é quando o trabalhador já está doente. Como é que a gente vai reabilitar? Que o caso mais bonito que eu vi, que mudou minha vida, foi Portugal. Fiquei lá com eles, eu vi eles fazendo isso e realmente dá para fazer. E é um país maravilhoso, né? Pô. E eu fiquei assim, eu vi ser feito. Os trabalhadores sendo reabilitados nas empresas com ajuda. Com centros de reabilitação, ele chega lá acabado e eles falaram, eu voltei a sonhar. Eu achava que não era mais possível. Com casos graves. Aqui, a gente entrega um diploma de invalidez para o trabalhador, né? Olha que coisa forte. Fortíssima. Você é um inválido, você entrega um diploma, você é um inválido. Lá, se você tem 10% da capacidade laborativa, você vai trabalhar os 10%. O governo vai pagar os 90%, mas você vai trabalhar os 10%. Muda da água pro vinho, né? Então, você se sente um cidadão. Então, eu sentei com os trabalhadores. Lá está tendo muito caso de AVC. É doença cardiovascular, né? Então, está tendo muito caso. Então, o trabalhador perde a mobilidade. Então, alguns eu já estou reaprendendo a me vestir. Então, eles dão capacitação de 500 horas, uma nova formação naquilo que ele pode fazer. Então, eu comecei a acreditar que é possível você fazer bons programas, né? Então, eu não tenho dúvida que o Brasil vai chegar lá, gente. O que aconteceu agora com a questão da NR1, e o brasileiro, que se tem uma coisa que ele não é bobo, então ele tá vendo o dinheiro dele vazar, porque não tá retendo as pessoas. Ele vai ter esforço agora para começar a mudar esse quadro, né? Então, acho que a rede social tem um poder altíssimo de fazer as pessoas repensarem, até repensarem se vão ficar no mesmo lugar, né? Sim. E o LinkedIn é um lugar para procurar emprego maravilhoso hoje, né? Mentoria Mentoria. para fazer essa mudança, tudo mais, né? E um ponto que eu deixaria é assim, os funcionários, os colaboradores da empresa estarão na rede social pelo sim ou pelo não. Então, se a empresa entender que ela pode transformar os seus colaboradores, seus líderes,
nos seus influenciadores de marca, ele vai estar dando um golaço. Por quê? Porque aí ele vai estar investindo nesses colaboradores para eles se comunicarem melhor dentro da rede social, comunicarem os resultados positivos que está tendo ali dentro da empresa, né? Momentos importantes de conquista, momentos importantes de união do grupo, da equipe. Então, a empresa que investe, né, para que os colaboradores estejam posicionados de uma forma, vamos lá, autoconfiante dentro da rede, que impulsiona os seus líderes a reconhecer os seus colaboradores dentro da rede, o que vai acontecer? Esses colaboradores estarão mais felizes dentro da empresa. Elas vão sentir ali pertencentes e vão querer, inclusive, ser advogados da empresa dentro da rede social. Perfeito. Então, tá aí uma excelente saída para que as empresas utilizem a rede social de forma estratégica no combate, né, aos problemas de saúde mental, né, Patrícia? Sim, perfeito. Acho que influenciando, colocando, a questão da marca, né? Acho que tudo isso está crescendo muito, né? Crescendo bastante. É por isso que a gente precisa desenvolver, as empresas, né, desenvolver cada vez mais os líderes, né? Os líderes precisam ser mais habilidosos com isso, né? Eu me recordo recentemente uma empresa contratou consultoria aqui da Inspend, que a Inspend, além de ter todo o pacote de NRs, né, a gente tem todas as NRs digitais aqui para facilitar, né, o processo, porque além de você ter uma economia gigante quando você usa isso do online, óbvio que a gente sabe que nem tudo pode ser feito no online, tem alguns que precisam de simulação, precisa de prática, mas a gente faz também a consultoria para apoio da liderança. E uma das demandas que veio para cá, o cliente, como é um cliente já um pouco mais antigo de casa, já me conhecia, pediu que eu fizesse essa inserção com o time deles lá. Eles estavam num processo de downgrade total, demitiram um monte de gente, fecharam lojas e tal. E aí eu estava lá fazendo a mentoria em grupo com o pessoal. E aí uma das funcionárias falou assim: é muito triste, né, ver isso tudo e tal. Eu fico me perguntando por que que o fulano foi embora. Putz, você imagina a dor, né, daquelas pessoas que elas estavam sentindo. Eu falei para ela assim: e se eu te der uma sugestão de mudar a pergunta? Se pergunte por que você ficou. E não por que o outro foi embora. E acho que essas habilidades, sabe, de como trabalhar com as pessoas, de fazer as pessoas pensarem de forma diferente, os líderes precisavam se preparar mais, entendeu? Se preparar mais. E quando eu fiz a pergunta para ela, o que eu senti de mudança na resposta dela? Ela falou assim: nossa, é para eu fazer a diferença aqui agora para que isso nunca mais aconteça. Não é? É mais ou menos assim, é fazer uma ressignificação na cabeça da pessoa para ela não se sentir vítima. Então, assim, isso não aconteceu comigo, aconteceu para mim. Porque se aconteceu comigo, eu sou vítima. Mas se aconteceu para mim, tem aprendizado. Né? E isso, pô, vira o jogo, entendeu? Vira o jogo total. Eu acredito muito nisso. As pessoas precisam sair de posição de vítima para serem protagonistas. Não dá para ser as duas coisas. Não dá. É uma tomada de decisão. Todos os problemas vão acontecer para todo mundo. Todo mundo tem problema. Todo mundo precisa lidar com o problema. Agora, como que você vai lidar? Como protagonista ou como vítima? Não dá para ser as duas coisas. O que gera mais resultado para mim? Ser vítima ou ser protagonista? E você falou algo que é o maior reforço da OIT e da OMS, é ao treinamento das lideranças. Tá lá no caderninho da OMS, treina as lideranças em segurança psicológica, em ambientes comunicativos, na percepção que existe algum fator estressante naquele lugar. Treine as lideranças em sinais de transtorno mental. Não para que ela faça o diagnóstico. Ela não é treinada para fazer um diagnóstico. Mas se ela percebe que o trabalhador está dormindo mal, se ele está mais nervoso, se ele não está, na verdade, dialogando tanto, que ela fique atenta para encaminhar esse trabalhador. Perfeito. Então, você acabou de falar o que a própria OIT está orientando. Ó, abusei demais do tempo de vocês, né? Se deixar aqui papo gostoso desse, eu fico aqui até... A gente fica, né, Cris? Vamos com indicações? Tem livro para indicar? Série, filmes? Tem um livro bacana que eu pensei em trazer hoje aqui como indicação,
que eu até falei bastante num dos últimos encontros do meu grupo de mentoria. Eu falei aqui do Jogo Interior do Tênis ou não? Não, Não falei? não. Esse livro ele é muito interessante e assim, fala muito menos de tênis e mais de mentalidade, né? De como a gente pode desenvolver um pouco mais a nossa fé, a nossa confiança. Sair desse ambiente de escassez para um ambiente de prosperidade, um ambiente de confiança, onde eu posso acreditar mais naquilo que eu tenho das minhas habilidades e deixar o meu inconsciente trabalhar um pouco por mim também. Quando a gente traz muito para o nosso consciente, a gente está trazendo para um lado que tem um poder muito menor de processamento, né, de cognição, e a gente muitas das vezes erra por causa disso. E aí fica um ambiente muito crítico, muito conservador, e o jogo interior do tênis, ele faz uma analogia muito forte com o jogo do tênis, mas para que as pessoas consigam se desenvolver bem, em que momento eu saio do modo crítico para o modo confiante, que é onde está ali o lado mais inconsciente, o lado do flow, né? É o trocar de marcha sem perceber que está trocando, né? Então essa é a minha recomendação de hoje. Show. Isso é um livro. É um livro. É um livro. Jogo Interior. Acho que você tinha me falado não sei se a gente falou no programa ou se você falou para mim isso na nossa salinha, né, bater um papo. Que você comentou alguma coisa, falando agora eu tô lembrando aqui. Sensacional. Desse livro, né? Sensacional. Exatamente. Sensacional. Essa é a minha recomendação que eu deixo hoje. Boa. Eu vou pedir desculpa do livro que eu vou comentar, tá? Eu vou puxar muito para uma vertente. Mas saiu um livro agora poderosíssimo para quem gosta de saúde mental, para quem quer colocar coisa séria, escrever coisa séria na rede social. Ele chama Psicopatologia do Trabalho. Ele é um livro dessa grossura, é uma bíblia do René Mendes, que ele chama As Sumidades do Brasil, para escreverem sobre suicídio, burnout, depressão, de maneira séria e científica. Comprei esse livro agora e estou estudando ele porque ele está colocando de uma maneira simples e didática e de maneira com propriedade, consistente e coerente, como é que você realmente deve analisar e fazer postagens certas da maneira correta. Eu sei que todo mundo está falando do filme, eu fui ver o Divertidamente, porque eu não tinha visto na Europa ainda. Fui ver no sábado com a família, foi um momento de qualidade com a família. E dali você vai para um monte de coisa, né? Assim, dá para você tirar um monte de lição. E teve uma cena ali que não marcou para ninguém, mas para mim me marcou. Aquele momento em que a vergonha esconde a tristeza atrás dos livros. Eu vi isso, eu não tinha percebido, né? Ai, meu Deus, será que eu tô fazendo isso? A gente pensa no outro, né? Mas eu pensei em mim, será que eu tô me escondendo ali atrás, né? Do conhecimento, dos livros, né? Então, a gente sempre traz pra gente. E tem os dois lados, né? Que você pode entender, por exemplo, assim, que um jeito de você esconder, de repente, a sua tristeza pode ser estudar, né? Você estuda, você fica mais inteligente, você aumenta sua inteligência emocional, aumenta seu conhecimento. É uma maneira interessante, né? Também. De você neutralizar, né? Um sentimento ruim. Muito bom. Obrigada. E a ansiedade lá que não tem nariz? Não é? O personagem da ansiedade não tem nariz. Por quê? Sabe por quê? E ansioso não respira. E o tamanho da boca da ansiedade? Só fala, né? Fala demais. Fala demais. Tem muita coisa. Aquele filme é maravilhoso. E o Divertidamente 1, você assistiu também? O que marcou do Divertidamente 1? Você lembra de alguma... Deixa eu tentar lembrar. Já faz um tempo, né? Deixa eu pensar. Olha, eu acho que, pensando assim rapidamente, eu nunca tinha visto... A Disney é muito inteligente, né? É muito. Eu acho que o fato de nomear as emoções. Então, a partir daí, nas minhas mentorias, eu comecei a pedir, nomeie o que você está sentindo. Como é que a gente vai trabalhar esse sentimento seu? Porque parece que a gente esquece. Aquilo ali está ali, a gente está sentindo, mas a gente não trabalha com aquilo, né? Agora, um aprendizado para mim foi de você deixar a tristeza também acontecer. Tem hora que é necessário você viver um pouco da tristeza.
é um erro ficar só abafando ela, né? E muitas vezes depois que você deixa a tristeza viver em você, mesmo que seja um tempo menor, né, possível, o poder de recuperação é muito grande, né? O poder de insights, o poder de entusiasmo. Eu já passei muito por isso, né? Eu já fiquei muito tempo sem viver a tristeza e eu percebi que quando eu deixava a tristeza passar por mim, nem que seja um pouco, ela me levava para um novo patamar. Então, talvez essa foi a mensagem que eu peguei do ali, que foi importante Sabe por para quê? mim. A tristeza é mais empática do que a alegria. A alegria, por exemplo, se você está com alguém, imagina você num velório, numa situação onde alguém está passando por uma dor, você não pode chegar com alegria. Você vai deixar com a tristeza e não infelicidade, que são coisas diferentes. A tristeza é uma emoção, a infelicidade é um sentimento. Você vai chegar com a tristeza e com a tristeza você vai ser empático. Inclusive no próprio Divertidamente 1, uma das cenas que você tem é quando o amigo invisível tá chorando lá, que tá saindo as balinhas do olho dele, a alegria tenta fazer graça para ele para ver se retoma ele. Mas quem retoma é a tristeza, porque ela é Olha, empática com ele. que coisa, hein? Sensacional. Cara, Adorei. aquele filme é maravilhoso. É maravilhoso. Outra coisa muito interessante que tem lá, né, nós falamos de diversidade aqui hoje, qual é o sexo das emoções que tá na cabeça da mãe? Quando mostra ó, nossa, Isso. eu não prestei atenção nisso. Todas as mulheres. E do pai? Tava tudo com. Todos os homens. E da menina? Ambos. Ambos. Porque não tem a sexualidade definida. Que louco, né? Subliminar, né? Subliminar. Você tem, por exemplo, o amigo invisível, né? Quem é o amigo invisível dela? Assim como acontece com todas as crianças, ela não tem consciência de que ela está pensando, ela responde para o pensamento. Então, no desenho do Divertidamente 1, só deixa de existir o amigo invisível quando começa a multiplicar o tamanho do namoradinho na mente dela, que é quando ele fica gigante, a alegria sobe nele para conseguir atravessar a ponte. Né? Naquele momento, some o amigo invisível, ela virou adolescente e aparece o namoradinho. O filme é maravilhoso, inteligente demais aqui. Ô Rafa, se pudesse deixar uma frase de camiseta, o que daria, hein? O que você faria aí, uma frase sua de camiseta, cara? Cara, eu diria não tenha medo de se posicionar, porque se você tiver medo de se posicionar, você vai engolir, né, essa sua falta de posicionamento, isso vai te trazer transtornos mentais, vai te trazer problemas. Então se posiciona, se você não tá feliz, se comunica, se você tá triste, se comunica, se você tá passando por algum problema, é importante sempre se posicionar com aquilo que você tá pensando e sentindo, para você ter a chance e a oportunidade de trabalhar melhor isso, de resolver esse problema e não ficar aquilo amargurando com você, guardado, acumulando, podendo gerar problemas de saúde mental. Pô, deixa um recorte ali com essa... É isso. Show de bola. Essa frase aí. Sensacional. Bom, eu pensando em mim mesma, no tanto que eu costumo cobrar, e eu pensei na frase Francisco de Assis, né? Então, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e logo você vai estar fazendo aquilo que parecia ser impossível. Boa. Boa, hein? Gostei dessa, hein? Ó, Sensacional. sensacional. Rafa, como é que te acha na rede? Rafael Cunha, no LinkedIn, no Instagram. No LinkedIn você vai me achar lá, pode pedir conexão, se conectar. No Instagram também estou lá, então é só colocar Rafael com PH, Rafael Cunha, que você me encontra. Show de bola. Obrigado, meu amigo. Paty, como é que te acha na rede? Gente, em todas as redes, é Patrícia Pessoa Pousa. A única, né? Só tem desse jeito, Patrícia Pessoa Pousa, não. Em LinkedIn, no Instagram, no TikTok, no Facebook, Patrícia Pessoa Pousa. Quer falar mais? Só te mandar mensagem lá. E isso vai ser muito bem acolhido. E eu não demoro para responder. Paty. Obrigada. Obrigado. Maravilhoso bate-papo. Cara, que vontade de ficar mais aqui. É verdade, o assunto estava bem interessante, hein, Cris? Cara, delícia demais. Obrigado mesmo por aceitarem esse convite. Obrigado, Rafa, por ter honra.
propiciado isso pra gente aqui, Maravilha. proporcionou um encontro Vai ter maravilhoso. mais, logo, logo, se Deus quiser, vai ter mais. Tá? Porque tem muita coisa pra gente falar, né? Tem muito assunto, uma bagagem gigantesca de vocês, as histórias que a gente contou aqui um pouco antes de entrar, que às vezes vale até Vale ouro, né? vale ouro pra gente compartilhar com eles. Com certeza. Adi, Muito obrigado, obrigada, Cris, pela obrigada, oportunidade de uma estar aqui. honra. Valeu, obrigado. E você que acompanhou a gente até agora aqui, agradeço demais aí a sua audiência. Você sabe aqui, eu sempre trago pessoas maravilhosas e elas não são só profissionais, são pessoas maravilhosas. A gente preserva muito isso. Eu só quero estar com pessoas do bem e acho que Deus sempre me favorece. Aliás, por falar em Deus, quero deixar uma recomendação para você aqui de Provérbios 25, 28, já que nós falamos sobre saúde mental. Ela fala o seguinte, que se você não cuidar da sua mente, ou seja, não tiver controle aí do seu espírito, da sua inteligência emocional, você será igual a uma cidade sem muro, desprotegida. Então, cuida aí da sua mente e se quiser melhorar ainda mais, procura eles na rede social e pede ajuda que eles podem te ajudar. Tá bom? Tchau, gente. Até!